vamos trabalhá-lo com mais calma, e que é um assunto bastante importante, né? Que é o assunto, nós colocamos como exemplo Paulo de Tarso, Paulo, o inconsciente e o perdão. E nós vamos ainda nos reportando a um conhecimento que nós já temos bem fixado em nossas mentes, que é um conhecimento que eu reputo de grande importância, porque nos ajuda a viver melhor. Tudo que nós aprendemos dentro da doutrina como ciência é com a intenção de melhorar a nossa qualidade de vida psíquica e, por extensão, de vida física, porque é a mente influenciando o corpo, né? Então, nós constantemente dizemos que nós temos no nosso cérebro a área mais de fora do cérebro, essa camada bem fininha da parte mais externa do nosso cérebro, nosso córtex cerebral. E é a nossa área do consciente. O que nós temos consciência é essa fitinha em volta do cérebro, que é chamado córtex. E o resto todo é o inconsciente, de preferência, né, mais detidamente, esta região aqui atrás do diencéfalo. Então, a região do inconsciente é imensa, não é? Aquilo que nós não temos consciência. E a região do consciente é pequenininha, não é? Aquela região mínima de que nós raciocinamos, que nós pensamos sobre ela, né? Então, isso, porque a região do inconsciente é mais ampla, porque tudo o que nós realizamos nesses milhares de anos que estamos evoluindo na face da Terra, está guardado nessa gaveta do inconsciente. Quer dizer, tudo que acontece de bom e de mal, a gente joga ali dentro. Joga, né, ali dentro, e aquilo vai acumulando. Eis porque nós temos que ter muito cuidado com o que nós retemos. Quando uma pessoa nos magoa, aquela tristeza, nós temos que ter muito cuidado de não reter aquilo. A doutrina fala muito, não guarda lixo no seu coração, né? Porque esse lixo vai fermentar e vai realmente contaminar todo o seu psiquismo. Então, rancores, mágoas, ciúmes, não perdão, todas essas atitudes que nós vamos guardando vai infectando o nosso inconsciente. E quando nós temos certos momentos de nossa vida em que aquilo vem à tona, nós vamos ver assim, o nosso inconsciente, ele pode estar a nosso favor ou pode estar contra nós. Quando que ele está a nosso favor? É quando aquelas coisas que saem de nós são positivas. E quando que ele está contra nós? Quando aquelas coisas são negativas. Olha só, há uma colocação que ilustra bem o que eu quero dizer, que diz assim: quem pensa não casa. E essa colocação tem um respaldo muito grande no inconsciente. Por quê? Porque, na verdade, por que é que nós escolhemos determinadas pessoas que não têm muito a ver com a gente? Né? Escolhemos pessoas que, às vezes, os pais dizem, não é essa pessoa ideal para você, casa-se com outro, que é aquela pessoa mais apropriada, mas a gente faz uma teima, não é? E escolhe uma pessoa. Quem determinou essa escolha? Foi o inconsciente. Porque no inconsciente, de diversas vidas passadas nossas, estavam registrados fatos e ocorrências que determinavam o compromisso com aquela pessoa. Então o inconsciente diz, não é aquela pessoa, é com ela que você tem compromisso, você tem que casar com ela. E a razão diria assim, não, mas você não se dá muito bem com ela, há pontos divergentes, né? Vai dar problema. Mas a pessoa segue o inconsciente e ela acaba por realizar essa união. Mas nós dizíamos, né, e repetimos, que o inconsciente é algo inacessível ao mundo racional. Parece uma colocação assim difícil de entender, mas olha como é fácil de entender. O inconsciente é algo inacessível ao mundo racional, ao mundo que pensa, né? Como exemplo que acabamos de dar. Então,
O inconsciente, essa área aqui atrás, ela só pode ser abordada por três aspectos, principalmente. Um deles é a arte. Vamos ver a literatura. Pela leitura de um livro, de repente a gente consegue se localizar em um ambiente de uma outra reencarnação. E eu me lembro que, para ilustrar, eu vou contar isso, né? Eu me lembro que, da primeira vez que eu vi o nosso irmão Jerônimo Mendonça Ribeiro pregando, eu senti uma atração imensa de estar com ele. E eu me lembro que eu tinha criança pequena e eu não pude entrar no salão que ele foi fazer a palestra, lá no Centro Consolador, e fiquei numa salinha à parte com o nenezinho. E quando ele acabou de falar, eu lembro que a presidente do centro disse assim, olha, quem quiser cumprimentá-lo, pode vir. E o povo ficou assim, algo decidindo, quem vai primeiro? Mas eu saí em disparada, entreguei o nenê para o Rubens e saí em disparada para cumprimentá-lo. E eu me lembro que eu fiquei silenciosa e as lágrimas corriam. E eu me lembro que ele deve ter, era cego, mas ele deve ter sentido a mesma aproximação psíquica, porque ele me disse assim, me dá um beijo no rosto. Foi assim como uma lembrança de algo antigo, né? E depois eu fiquei sabendo que a história dele vinha relatada em 2 romances, história de uma rainha, do Rochester. E eu corri comprar o livro e li. E eu fiquei machucada com o livro. Aquele livro me doeu, me doía, porque de alguma forma o meu inconsciente acessava alguma coisa do passado que estava naquele livro. Então, um exemplo, né, concreto de como um livro a gente pode acessar o passado por uma leitura, ou por um quadro, uma paisagem. A pessoa vê uma paisagem e aquilo lá parece que é de uma outra vida, vem aquela coisa, não, eu já vi essa paisagem antes, não é? Essas flores, esse colorido, dá um insight, acessa uma outra vida. Ou então, uma música, te ouve aquela música, aquilo parece que mexe por dentro, né? Que dói, que move a gente, uma música antiga. Às vezes é um minueto de uma música que não é do nosso país, de uma época outra, que já foi, e mexe com a gente, né? Aquele instante, acessa o inconsciente. A pessoa volta num passado que ela não sabe bem de onde é, mas através da arte. E os artistas, eles são muito sensíveis. Os artistas, eles estão em contínuo acesso, em contato com o inconsciente, porque é dali que eles trazem vivência para os seus personagens. Então, pela arte, a gente acessa o inconsciente, não é? Muito bem, mas pode ser também pelas vivências emocionais. Então, uma vivência, toda vez que nós falamos, nós entramos em emoção, no momento de crise, não é? Vem aquele momento de crise nervosa, a gente pode entrar em contato com o inconsciente. Ora, se o inconsciente acessado é a parte positiva, aí virão coisas positivas. Se é uma parte triste, uma emoção tristonha, virão coisas tristonhas. Se é agressiva, virão agressividades, xingamentos, né? Coisa que sai assim, que a gente se sente mal até depois que passa aquele momento, fala, nossa, como é que eu fui fazer tal coisa? Falei tudo aquilo, não queria ter dito, né? É que o inconsciente jorrou naquele momento emocional. Ou às vezes, né, no momento de doença ou de morte de alguém, não é? A pessoa ela fica sensível, ou no momento que ela vê uma pessoa sofrendo, não é? Aquilo mexe com a parte boa dela, e a pessoa faz um grande ato de caridade, vê uma dor, vê o sofrimento, a pessoa que ela não conhece, aquilo acessa ao inconsciente, e o que há de melhor na pessoa, o mais caro, o mais doce, o mais puro dela, vem e ela realiza um ato que faz a outra pessoa extremamente feliz, a caridade pura, não é? Conseguiu acessar o que havia de melhor no seu inconsciente através da vivência emocional, através de uma grande emoção. E muito bem, e por último, então, está a religião. Então, são as artes, as vivências emocionais, daquela emoção, né? E a religião. E a religião pode ser através da meditação e através da prece.
A meditação é isso mesmo, não é? É fazer aquele silêncio, não pensar em nada, para a gente atingir o inconsciente, né? Retirar lá de dentro o que há de melhor em nós, porque o consciente é o eu eterno, é aquilo que vem de muitas reencarnações. E também a prece. O que é orar? Orar vem do latim, é oris, quer dizer boca. Boca quer dizer abrir a boca do inconsciente e colocar para fora todas as nossas mazelas, não é? Tudo que há de mais dorido em nós, não é? Pôr para fora o que há de errado, o que há de doloroso, para se preencher do psiquismo divino. Aí a gente olha, né? Depois que ora, às vezes a pessoa chora, põe para fora tudo que é de mal e vem aquela coisa boa, aquela paz. Aí orou mesmo, né? Orou quando ela se encheu do psiquismo divino. No Evangelho de Jesus, tem uma parte que caracteriza muito esse orar. Quando há no templo, Jesus vê no templo, um publicano e um fariseu. E o fariseu chega bem na frente do altar, bate no peito e fala: Senhor, graças vos dou, Senhor, porque eu não sou um homem mau, iníquo, injusto, perjuro, não sou nenhum ladrão como esses outros que estão por aí. Graças vos dou, Senhor, porque eu não sou tão pouco quanto esse publicano que está aí atrás. Graças vos dou porque eu jejuo toda semana, eu pago dízimo, então eu sou um homem de bem. E o publicano lá atrás nem levantava os olhos ao céu. De cabecinha baixa, ele dizia: perdão, Senhor, não é? Ele dizia assim: Senhor, sê benevolente comigo, que sou um pecador. E Jesus diz, não é? Diz assim: digo-vos que este saiu justificado para a sua casa. Ele diz que o publicano, que era um pecador, orou muito mais do que o fariseu. Por quê? Porque naquilo, Senhor, ser benevolente comigo, que sou um pecador, ele colocou, fez uma catarse. Essa frase saiu da boca dele, mas a mente pensava em tudo de errado que ele vinha fazendo. Ele fez um exame de consciência e colocou tudo para fora. Aquelas tristezas, eu tenho feito isso, aquilo, outro. E naquele momento, na sinceridade da sua prece, ele colocou aquilo para fora e se preencheu do divino, do que havia de melhor, tanto que o próprio Cristo o abençoou. E ele foi justificado para casa mesmo, né? Então, quando nós fazemos esse tipo de oração, nós acessamos o nosso inconsciente e trazemos de lá o que há de ruim para jogar para fora, preenchendo-nos no que há de bom. Mas tem dois personagens no Evangelho que caracterizam a humanidade inteira. Um deles é Maria de Magdala e o outro é Paulo de Tarso. E nós queremos mais um pouquinho hoje falar sobre Paulo de Tarso, porque ele teve a mobilização do seu inconsciente, do seu eu profundo, através das emoções e da religião. Muito bem. Saulo de Tarso, como nós todos conhecemos, era um jovem doutor da lei, dizia-se que era o orgulho de uma raça e que defendia o judaísmo, né, com todas as forças do seu coração e perseguia os cristãos porque ele julgava que o cristianismo nascente ia contra o judaísmo, que era a religião dos seus pais, né, dos seus antepassados. E após a crucificação de Jesus, Pedro, João, Tiago e André, principalmente, voltaram a Jerusalém para enfrentar o ódio do Sinédrio e ali fundaram a Casa do Caminho, que destinava-se a receber os deserdados da sorte. E a Casa do Caminho vinha crescendo, né, conforme inclusive vimos na nossa palestra anterior, que eles desenvolveram uma habilidade de língua, de falar línguas, não é, de dar o passe, de curar. Era uma coisa assim maravilhosa. E aquilo começou por novamente ir de encontro aos interesses do Sinédrio. E Paulo resolveu então acabar
com os cristãos. E ele dirige-se à casa do caminho para fechá-la mesmo, para derrubá-la. E quando ele entra lá dentro, a primeira pessoa que mexe com o seu coração é um grande amigo seu, que tinha contraído a lepra e tinha sido atendido pela casa do caminho. E nós sabemos que ao tempo de Jesus, a lepra era uma doença mortal. Aqueles que contraíam a lepra eram exilados da sociedade, mandados ao vale dos imundos. Tanto que quando Jesus curava um leproso, ele dizia assim: vai e mostra-te aos sacerdotes para que você seja incluído no rol dos vivos. Porque aquele que contraía a lepra já estava morto, né? Antes da hora. Tanto que Madalena diz ao mendigo que lhe pede esmola: sai da minha frente, porque já és desgraçado e morto. Era a morte mesmo, a sentença final. E esse amigo tinha sido recebido na casa do caminho. Ora, a casa do caminho, no momento que atendeu o seu amigo, atendia o seu coração. Porque o Saulo, ainda nessa altura, era uma pessoa sincera. Ele acreditava que deveria combater o cristianismo e agia com sinceridade de coração. E era puro de sentimentos, não é? Então, quando ele vê o seu amigo atendido pela casa do caminho, o seu coração é atendido. E ele sente uma alfinetada. Mas aí ele se volta mais contra o cristianismo. Porque é a nossa reação, né? Como nós dizíamos, Saulo representa a humanidade, né? É a nossa reação. Quantas vezes nós vemos uma pessoa da nossa família que vem ao centro, que é atendida, e quando volta para casa, aqueles que são contra a doutrina ficam mais contra ainda. Eles começam a pensar: não, tenho que ir mais contra essa doutrina, e não conseguem entender por quê. Se aquela doutrina atendeu aquele que era querido seu, qual é o motivo? Por que será que isso acontece? E acontece, todos nós sabemos que acontece. A pessoa leva aquela alfinetada no coração, mas fica ainda mais rebelde. Parece que mais persegue ainda aqueles que frequentam a doutrina espírita. Mas Paulo tinha, entre os doutores da lei, uma figura que ele amava sobremaneira. Era Gamaliel, o doutor da lei, que converteu-se ao cristianismo. E aquilo foi uma alfinetada profunda no seu coração, porque Gamaliel era o pai para ele, não é? Era o exemplo, era o seu ídolo do sinédrio, e também tinha se convertido ao cristianismo. Mas ainda ele resolve perseguir a seita dos cristãos. E havia por aqueles dias em Jerusalém um pregador de grande fama. Havia um orador na casa do caminho que fazia pregações que arrebatavam os corações, e era Estevão. E Saulo decide que vai eliminar Estevão para mostrar o seu poderio contra os cristãos. E após um julgamento sumário, Estevão é condenado à morte por lapidação, por apedrejamento. Naqueles dias, Saulo estava noivo de Abigail, a quem amava ternamente e com quem planejava se casar. E para dar demonstração da sua virilidade, do seu poder, da sua força, ele a convida para o apedrejamento de Estevão, sem saber que Estevão era o irmão de Abigail, que tinha sido preso pelos romanos, posto em liberdade posteriormente e que se convertera ao cristianismo. Durante a lapidação, já no final, né, ela diz para o noivo: olha, eu só vou ao final porque essas cenas me deixam profundamente triste e consternada. Mas devido à insistência do noivo, ela vai à parte final e vê que quem está agonizando é o seu irmão Estevão. Estevão é retirado e, diante de Estevão agonizante e da noiva em desespero na frente do irmão, Saulo ainda tem a humilhação de ser perdoado pelos dois. Mas no seu orgulho, ele recusa o perdão da noiva e rompe o noivado. Quando ele volta a encontrar Abigail, ela está já às portas da morte. E então, ali na sua cabeceira, segurando a sua mão fria e já quase sem vida, ela lhe diz:
eis que eu vejo Jesus e vejo a Estevão, e eles me dizem que tu serás o maior dos apóstolos. Aquilo, para ele, já não era mais uma alfinetada, não era uma facada no seu coração, porque ele tinha ferido a quem ele mais amava. E agora, Jesus parece que estava levando aquela pessoa que era para ele a representação de todo o seu amor, a tal ponto de ter renunciado ao seu orgulho para voltar a procurar a noiva. E Abigail morre. E ele fica pensando nesse Jesus e diz: vou pegar esse Jesus, eu vou destruí-lo, seja como for. E naqueles dias havia uma figura muito doce de cristão que era Ananias. E Ananias fora quem convertera Abigail ao cristianismo. Então, Saulo resolve que vai prender e trazer a ferro para Jerusalém Ananias, que nesse momento estava em Damasco, e os demais cristãos que o seguiam. Pede autorização ao Sinédrio e, em camelos bem ilustrados, já ajaezados, com uma escolta, ele parte para Damasco. E já quase chegando em Damasco, no sol a pino do meio-dia, em frente às portas da cidade, eis que uma claridade, mais clara que o sol do meio-dia, fere-lhe as retinas, e ele cai do cavalo, cai nas areias do deserto. Pode-se dizer que ele caiu fisicamente, mas não. Ele tinha caído, a vida tinha derrubado Saulo. Todos aqueles acontecimentos com os quais ele lutava desesperadamente vinham à tona. E naquele momento, no sol a pino, naquele calor, mudando o seu metabolismo, ele teve um insight profundo, olhou para dentro de si, viu todas aquelas cenas num relance. E ele olha aquele espírito luminoso que lhe sorri suavemente, sem uma reprimenda. Os olhos cheios de amor, e Jesus o fita e ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem persegues. E nesse momento que Saulo, traz à tona todas as suas emoções, ele sabe que não adianta mais lutar. Ele vislumbra, o seu inconsciente traz quais são as suas obrigações, os seus objetivos, a sua missão, aquilo tudo vem à tona e ele tem uma resposta que as pessoas às vezes não compreendem. Muitos de nós não compreendem. Por que ele pergunta assim: Senhor, que queres que eu faça? É uma pergunta algo inusitada. Senhor, que queres que eu faça? Porque nesse momento ele entende que ele tem uma coisa a fazer. Tudo veio à tona, abriu-se para ele o psiquismo. Ele sabe que ele tem uma missão e ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus lhe diz: entre em Damasco, lá te dirão o que fazer. E ele, então, todos nós conhecemos a história desse homem que é levado cego pela mão, e a ciência nos relata que a cegueira de Saulo foi devida à luz intensa de Jesus. Porque quando a nossa retina recebe uma luz fora do comum, a luz era mais clara que a luz do meio-dia, diz o texto evangélico. E todos nós sabemos que dificuldade é fitar o sol do meio-dia, né? A luz era mais clara que a luz do meio-dia. E exauriu o estoque de rodopsina da retina de Saulo. E ele ficou cego, temporariamente cego. E todos nós conhecemos a história desse homem que entra cego em Damasco, até que Jesus aparece a Ananias e pede a Ananias que vá ver Saulo na casa em que ele está hospedado e restitua-lhe a visão. E não foi difícil restituir-lhe a visão, foi necessário apenas um passe magnético. E eles dizem que como que escamas caíram e ele voltou a ver. E quando ele volta a ver, ele sabe qual é a sua obrigação. E ele parte para pregar o Evangelho. Muito bem. Por que foi que Jesus disse: entre em Damasco? Jesus podia ter falado para ele assim: olha, volta
Não vá fazer essa atrapalhada toda que você planeja fazer lá. Não vá fazer essa maldade. Desista dessa missão. Volta para Jerusalém. Mas não. Disse, entre em Damasco, que lá eu te direi o que fazer. É porque Paulo, então Saulo, tinha que se deparar com Ananias, que era a primeira pessoa que ele tinha que perdoar. Porque todas essas vivências de sofrimento que ele tinha caminhado, ele tinha ido ao fundo do poço do ódio, do assassinato, da perseguição. E é o que acontece com muitos de nós. Através do não perdão, do rancor, de mágoa em cima de mágoa, de pequenas vinganças, descemos ao fundo do poço. Há aquele sofrimento, aquela perturbação, e começamos a ter esses insights. É uma leitura hoje, parece que algo nos chama. É uma palavra amanhã. É alguém que vai à casa espírita e se restabelece dos seus males psíquicos e até físicos. E nessas chamadas é que nós somos chamados a ter uma atitude como a de Paulo. Perdoar. Perdoar a todos aqueles com os quais nós tivemos problemas. Perdoar incondicionalmente, não guardar mais rancor, mais mágoa. E Jesus falou muito claro disso quando ele falou assim: bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Queria dizer perdoar, não guardar nenhuma mágoa, nenhuma maldade no nosso coração, para que a gente possa realmente não apenas se converter. Porque era muito simples então para Saulo, se ele falasse, não senhor, agora eu entendi, eu não vou mais vos perseguir. Era simples, não é? Não vou mais vos perseguir, agora eu entendi, sou cristão, como tantos houveram no tempo dele, e que não passaram para os evangelhos, porque ele não se limitou a converter-se ao cristianismo, ele tornou o maior dos apóstolos, aquele que trabalhou pela causa a tal ponto que disse que se a doutrina de Jesus expandiu-se pelo mundo, devemos a Paulo. Porque se tivesse ficado com os apóstolos, ela teria se limitado ao burgo de Israel e ali aqueles países no deserto. Mas se Paulo levou a doutrina por toda a Europa da época, esteve na Espanha, subiu até a Inglaterra, foi à Grécia e voltou a Roma para morrer. Então é isso, é nesse exemplo que nós temos que nos ater. Não apenas convertermos, então, agora eu sou espírita, de vez em quando eu vou ao centro tomar um passe. Não, é ser espírita mesmo, é estudar a doutrina, é amar a doutrina, é passá-la para todos aqueles que necessitam dela, é conhecê-la, não é, para poder orientar aqueles que estão ao nosso redor. E se brilhar a nossa consciência de uma forma mais intensa, é também trabalhar no serviço do passe, que é o que realmente nos faz crescer na nossa parte cerebral. São esses os objetivos da nossa vida, é darmos o melhor de nós, trazendo realmente o cristianismo do tempo de Jesus para os nossos dias. É fazer com que realmente o espiritismo seja o cristianismo redivivo. Então essa é a nossa mensagem dessa noite. A prática do perdão e o crescimento espiritual, lendo nos Atos dos Apóstolos, quem foi Paulo, como foi que ele trabalhou, como foi que ele se transformou no maior apóstolo, procurando, dentro das nossas possibilidades, seguir-lhe as pegadas. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua paz.